E aí, meu aluno querido, muito bem? Vamos começar uma aula de língua portuguesa aqui. Vamos falar ainda sobre o assunto de acento grave indicativo de crase. Tá? Então, a segunda parte da matéria de crase. Por que em duas partes? Porque é preciso fazer uma separação, né, nessa matéria, não deixar tudo dentro de uma aula só para não ficar encavalado, você poder entender pontualmente, poder entender ali passo a passo desse assunto, certo? Bem, vamos começar o nosso trabalho aqui. Eu falo para você sobre acento grave indicativo de crase e especificamente, na verdade, eu falo para você sobre os casos proibitivos, né? Na verdade, essa é uma sequência de casos proibitivos. Você já estudou a parte teórica em relação ao acento grave, já viu uma parte dos casos proibitivos, agora veremos outra. Se você tiver, por exemplo, diante da palavra casa e a palavra casa estiver empregada no sentido de própria residência, você não poderá empregar o acento grave indicativo de crase. Atenção, não poderá empregar acento grave indicativo de crase. Por quê? Porque na língua portuguesa, quando nós falamos a palavra casa no sentido de nossa própria residência ou da residência própria do referente, não se costuma colocar o artigo. Veja só, o menino voltou a casa para falar com a mãe, tá? Nós temos aqui, ó, voltou a casa. Bem, quem volta, volta a. Esse a que nós temos aqui é o a número 1. É o a preposição. Esse era o que deveria estar ali. Perfeito. Agora temos a palavra casa. Quando nós dizemos o menino voltou a casa, o que é possível entender? É possível entender que essa casa é a casa do próprio menino, certo? Por quê, professor? Não é da mãe dele, porque ele voltou para falar com a mãe? Não, não é isso que nós queremos dizer. Quer dizer que ele mora naquela casa, certo? Que, em tese, nós dizemos como casa no sentido de o menino é o menino daquela casa. Eu vou te dar um exemplo mostrando com outra preposição. Olha só. O menino ficou em casa. Beleza. Olha só, ficou em casa. Bem, nesse caso, você consegue entender que a preposição em aqui foi empregada sozinha, sem um artigo, certo? Por quê? Porque é a casa do menino. Quando você empregar a palavra casa no sentido de própria residência, você usa sem preposição. Entendeu? Tá? Agora, vamos pensar assim, porque existe uma observação a essa regra. Que observação é essa? Se você determinar a casa, se ela parar de significar própria residência ou se você puser um termo para especificá-la, como eu fiz aqui. O menino voltou à casa da mãe. O que aconteceu? Preste atenção. Eu coloquei esse termo da mãe, que é um determinante aparecendo à direita da palavra casa, certo? Vamos marcar aqui, a palavra casa é o nosso substantivo feminino. Pense comigo, o verbo voltar foi empregado da mesma maneira. Quem volta, volta a. Então nós temos o nosso a número 1 ali. Pensemos agora que apareceu um artigo nessa frase. O artigo a antecedendo a palavra casa. Por quê? Vamos pegar essa frase aqui para comprovar essa teoria? Então vamos lá. Olha só. O menino ficou... Como é que nós falamos agora? Ficou em casa da mãe ou ficou na casa da mãe? Ele ficou na casa da mãe. Por quê? Porque ao empregarmos essa determinação, automaticamente nós empregamos uma aqui. Então vem um artigo para cá para se somar com a preposição em. Nesse caso, quando eu digo voltou à casa da mãe, eu coloquei um determinante aqui, automaticamente vem um determinante para cá. E aí eu vou ter o a número 1, preposição proveniente do verbo voltar, mais o a número 2, artigo, que fica à frente da palavra casa, obrigatoriamente falando. Certo? Então nós temos aqui esse caso, né? A posição do artigo antecedendo o substantivo. É um caso simples, tá? Só tome cuidado. De vez em quando você vê assim, diante da palavra casa, quando significar próprio lar, tudo bem, pode ser aceitável, mas é bom você pensar assim, tá? Ó, use o verbo chegar para você usar como referência. Nós sabemos que falar chegar em casa é errado. Não é correto você falar chegar em casa.
porque dá um outro sentido. Parece que você está dentro da casa, mas muito bem. Se eu dissesse, ó, cheguei em casa, de quem é a casa? Sua ou minha, né? Nesse caso eu falo, cheguei em casa, é minha casa. Agora eu digo, cheguei na casa do meu amigo. Você colocou a preposição ali, ó, cheguei na casa da Creide, vizinha. Tá? Então você colocou ali o artigo, ele determinou, porque você especificou de quem era a casa. Agora, claro que você vai falar, cheguei à casa ou à casa de Creide. Só para você saber se vai colocar o acento grave ou não, você pode utilizar essa preposição em. Para dar ali uma... Não vou dizer para você dar a volta na regra, né? Porque não é dar a volta na regra, é saber empregar a regra corretamente. Beleza? Então tá jóia. É simples, tá, entender isso aqui. Acento grave com relação à palavra casa. Depois, diante da palavra terra. A regra é semelhante, mas aqui a palavra terra deve significar chão. Deve significar solo, no sentido de solo. Então pense comigo. Muitos virão à terra após navegar. Quer dizer, muitos desembarcarão, certo? Virão à terra. Esse a que está aqui é o nosso A número 1, preposição do verbo vir. Como a palavra terra não está especificada, significa o quê? Chão, significa solo. Quer dizer, estão navegando, depois virão para terra, certo? Não é para a terra. Perceba, aqui eu não tenho o artigo. Como é que eu sei disso? É só você trocar pelo ficar. Veja só. Ficou em terra. É assim que você emprega, certo? E a observação, professor, que eu vi que tem uma observação. Sim, é a mesma observação da palavra antecedente, da palavra casa. Veja, muitos viram a terra do milho. Quando eu especifico que terra é essa, digo, ó, terra do milho. Esse determinante vem para cá, especificando a palavra terra. Aqui deixou de ser chão, começou a significar alguma coisa como local, nação, identificação, algo dessa maneira. Eu também coloco uma determinação aqui. Então, vir a algum lugar é a preposição, a número 1, mais a número 2, artigo que apareceu antes da palavra terra. Toda vez que você determinar, então, a palavra terra, aí sim ela receberá o acento grave. Pensa comigo que é o mesmo caso que está aqui. Olha só. Ficou, agora, ó, na terra do milho. Certo? O que aconteceu aqui? Nós especificamos dos dois lados, certo? Eu especifiquei aqui que terra é essa, especifiquei aqui também. Então esse é um caso de exceção. Professor, isso cai muito nos concursos? Não. Esse caso da palavra terra e o caso da palavra casa caem pouco, tá? Mas tá, é preciso que você saiba. Por quê? Imaginemos que um dia o elaborador da sua prova acorde com o coração peludo. Acorde com o coração Tony Ramos ali. Ele vai colocar uma questão dessa porque sabe que provavelmente você vai boiar. Então tem que saber. Olha só. Depois, a última regra do acento proibitivo. Essa aqui é para encerrar o acento proibitivo. Tá fácil, fácil, fácil. Ó, diante de numerais cardinais. O que é numeral cardinal? Que dá a ideia de quantidade. De 1, 2, 10, 300, 400. Certo? Referentes a substantivos que não estão determinados pelo artigo. Como é que você vai fazer para saber isso? Calma, fica tranquilo, controle o seu frenesi. Seguinte, se você tiver um numeral referente a um substantivo e esse substantivo não tiver um artigo antes, você não vai colocar acento grave. Olha aqui. O presidente iniciou a visita a 4 regiões devastadas. Vamos lá. Começando pela identificação do numeral cardinal. 4. Ideia de quantidade, certo? Numeral cardinal. Esse numeral cardinal, meu aluno querido, está fazendo referência a qual substantivo? A palavra regiões. Professor, eu nem lembrava que regiões eram um substantivo. Então você está fazendo o que aqui, cara? Você está fazendo o quê? Você tem que voltar a estudar morfologia. Você está na aula errada, tá? Volte para estudar morfologia. Tem que lembrar, esse é um substantivo. Regiões é um substantivo masculino ou feminino? Ah, professor, acho que é feminino. Você fala a região, as regiões. Você já viu alguém falando as regiões? Não, né? Só se não tiver muito domínio da língua nativa. Língua portuguesa, né? Olha só.
O presidente iniciou a visita a 4 regiões. Certo. Olha a preposição que está aqui. De onde ela saiu? Tem que sair de algum lugar. Saiu da palavra visita. Certo? Por quê? Porque quando ocorre uma visita a um lugar. É uma regência nominal. Saiu desse substantivo aqui, essa é a preposição, é o nosso a número 1. Muito bem. Agora, vamos pegar e bater essa regra? Numeral cardinal referente a um substantivo. Agora tem que saber que ele não está determinado pelo artigo. Como é que eu sei que ele não está determinado pelo artigo? Porque esse a aqui, ó, está no singular e esse substantivo está no plural. Aí você pega a regra. A no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. Certo? De novo, ó. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Agora, se falar para o senhor, mas ó, a palavra 4 aqui, ó. Mas é o numeral? Não entra nisso, cara. Você está falando do substantivo, tá? Agora, preste atenção. Eu tenho esse aqui. Se ele estivesse assim, o presidente iniciou a visita às 4 regiões devastadas. Aí quer dizer que eu coloquei o a preposição mais o a artigo. E aqui ele estaria determinado pelo artigo. Por isso teria o acento grave indicativo de crase. Percebeu? Assim não tem. Assim pode ter. Perfeito? Jóia. Lembra sempre da regrinha do a no singular, palavra no plural. Mas, professor, ocorre por um acaso uma mudança semântica em relação a isso aqui? Ocorre, cara. Claro que ocorre. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu falo há 4 regiões devastadas, eu não especifiquei quantas são. Eu só disse que ele está visitando 4 regiões, mas eu não falei quantas foram devastadas, porque aqui não tem artigo. Aqui quando eu digo ele iniciou visita às 4 regiões devastadas, quer dizer que quantas regiões foram devastadas? Apenas 4. Então tem uma diferença semântica de especificação nesse caso. Beleza? Tranquilo, né? Vamos adiante. Agora, casos obrigatórios. Essa é uma parte mais rápida, tá? Ela é mais simples de identificar. Então, primeiro caso. Se você tiver uma locução adverbial feminina, tá? Ou uma locução adjetiva, tá? Adjetiva também entra aqui. Se a preposição inicial for a preposição a. Mas pensemos aqui, ó. Locução adverbial com núcleo feminino. Você vai empregar acento grave. Por exemplo, pagou à vista. Tem que ter acento grave. E a prazo? Não. Por quê? Porque prazo é uma palavra masculina, certo? Então aqui, ó, indicou o modo, indicou o tempo, indicou o lugar, esse tipo de coisa. Palavra feminina ali com a, vai acento grave. Saiu à noite. Ficou aqui à tarde. Tem que colocar o acento grave. Vire à esquerda. E não é às esquerda. O pessoal aqui fala assim de vez em quando. À direita. Vire à direita. Tudo com acento grave. Professor, se não puser, você vai criar uma ambiguidade na frase. Vai dar a impressão de que a direita, por exemplo, é o sujeito. A direita virou, certo? Se puser acento grave, dá a ideia de que é orientação, local, enfim. Primeiro caso, você vai pensar assim, ó, adverbial, feminino, locução, manda crase, meu irmão, certo? Acento grave. Então, olha aqui, ó. Próximo caso. Se você tiver uma expressão masculina ou feminina, certo? Quer dizer, que não importa o gênero. Mas, for empregada nesse sentido aqui, ó. Sentido de a moda de. O acento grave vai rolar. Por exemplo, gol a Pelé. Você veja que Pelé é um nome masculino, certo? De onde veio esse acento grave? De uma expressão um pouco mais antiga que é essa aqui, ó. A, lá, alguma coisa. Tipo, a lá Pelé, certo? Aí, o acento grave ele é oriundo dessa junção da preposição, mas isso aqui que é um artigo antigo, tá? Que veio de um pronome demonstrativo no latim. Mas aí você fala, professor, isso aqui não é um pronome? Calma. Na expressão gol, a lá, Pelé, é uma preposição mais um artigo. Só que é uma forma arcaica, hoje quase não usam. O correto, então, a Pelé com acento grave. Por quê? Porque o Pelé tinha um jeito de fazer gol, um estilo de fazer gol. Cabelos a Sansão. Como assim? Compridos. Então, ó, é um estilo de cabelo. É uma, em tese, moda de.
Poema a Bilac, o modo como Bilac fazia poemas, certo? Conto a Machado, o modo como Machado escrevia contos. Agora, professor, eu vi que uma pessoa falou o seguinte, que bife a cavalo tem acento grave. Não tem, não tem. Por quê? Porque o cavalo não frita um bife, certo? Eu não entendi. Ué, o Machado não escrevia conto? Sim. O Bilac não escrevia poema? Sim. O Sansão não tinha um cabelo de um jeito? Sim. Agora, o cavalo faz alguma coisa? Não. Tá? Então, bife a cavalo não tem acento grave. Assim como frango a passarinho também não tem acento grave. Colocar acento grave nessas formas é uma incorreção gramatical. Beleza? Não dá para colocar acento grave nessas expressões. Tá ok? Por quê? Porque são locuções adjetivas ou adverbiais com núcleo masculino e que não são empregados no sentido de ao estilo de ou ao modo de. Ah, mas filé milanesa? Sim. Por quê? Porque aí entra nesse caso, certo? Nesse caso, sim. Servir à francesa. Aí entra nesse caso, beleza? Mas aí tem acento grave. Vamos pegar o próximo caso. Se você tiver uma locução prepositiva com núcleo feminino. O que é uma locução prepositiva? É uma expressão que começa e termina com a preposição essencial. Por exemplo, à vista de. Preposição mais artigo substantivo é uma preposição nova. Mas, ó, preposição e preposição. À beira de. Núcleo feminino, duas preposições aqui. À mercê de. Mesma coisa. E não é a mercê de carro, hein? Pelo amor de Deus. À mercê de. Ficar refém de alguma coisa. Aqui, tá? Preposição, preposição. Certo? Sem problemas, tudo corretinho aqui. Agora, essas locuções prepositivas são abundantes. É só importante você lembrar do núcleo, que tem que ser feminino. Por quê? Porque apareceu alguma coisa assim, ó. A fim de. Tem acento grave? Não, não tem. Ah, professora, eu vi assim, ó. A partir de. Tem acento grave? Também não vai ter. Ok? Próximo caso. Se nós tivermos uma locução conjuntiva proporcional. Existem apenas duas. Então é bem fácil memorizar esse caso. Veja. À medida que e à proporção que. São os dois únicos casos de locução conjuntiva proporcional que exigirão acento grave indicativo de crase. À medida que e à proporção que. A outra locução conjuntiva é ao passo que, mas daí a palavra é masculina e bate naquela regra. Diante de masculino, crase é pepino. Beleza? Vamos adiante. Olha só. Para evitar ambiguidade, nós podemos fazer o uso do acento grave. Como assim? Determinadas expressões, pela maneira como estão escritas, podem ficar ambíguas, mais de um sentido. Tá? E aí, para evitar isso, nós utilizamos o acento grave indicativo de crase. Veja essa frase. Ama a mãe e a filha. Certo? Por mais que você possa tentar forçar a sua mente para achar um sentido para essa sentença, assim, ó, do modo como ela está grafada, não dá para saber quem ama quem. Quem é o sujeito da frase. Porque o que nós temos aqui? Temos um verbo, artigo, substantivo, artigo, substantivo. Ah, professor, mas dava para pôr uma vírgula. Não dá, porque se você puser uma vírgula aqui vai criar um erro de qualquer modo. Ou vai ficar uma vírgula entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o objeto, o que não pode. Mas agora veja bem. Quando eu falo, ama a mãe e a filha, existe um dispositivo na língua portuguesa, você já deve ter estudado, que se chama objeto direto preposicionado. Você coloca uma preposição, tá? Para poder mostrar que aquele é o objeto direto, ou para poder... Fala, professor, mas o objeto direto não é o que não tem preposição? Calma. O objeto direto normal é o que não exige preposição. O preposicionado é aquele que, por alguma razão especial, pediu uma preposição que não saiu do verbo. Neste caso, quem ama, ama alguém. Certo? Não tem preposição aqui. Não tem, não tem a necessidade, porque não é um verbo transitivo indireto. Mas vamos imaginar que eu queira dizer o seguinte. A mãe é o sujeito do verbo amar e a filha é o objeto. Ou seja, a filha é amada e a mãe que ama. Então, eu coloco um acento grave aqui. Porque daí ela passa a ser o objeto e a mãe passa a ser o sujeito. Ah, mas eu quero trocar. Quer dizer que é a filha que ama a mãe. Coloco o acento grave aqui. A filha vira o sujeito
e a mãe vira o objeto direto preposicionado. Então é para desfazer a ambiguidade que nós empregamos o acento grave aqui. Essas questões aqui, professor, dessa parte, são comuns? Não, são bem raras. Por quê? Porque a percepção disso aqui exige uma capacidade de análise sintática um pouco superior, tá? Então não costuma cair isso muito em prova. Apesar de ser uma coisa bem fácil, né? Apesar de ser uma coisa simples de fazer, não costuma cair muito, beleza? Olha só, vamos pegar o próximo caso. Diante das palavras madame, senhora e senhorita, que são pronomes de tratamento, você viu aquela regra com o pronome de tratamento crase é um tormento. Esses três casos aqui são casos em que você pode colocar acento grave indicativo de crase. Veja, enviaremos uma carta à senhorita. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. Então, o objeto direto, uma carta. O objeto indireto, a senhorita. Repare que aqui a preposição é proveniente do verbo. Enviaremos uma carta à senhorita. Então, é a preposição a mais artigo a na frente da palavra senhorita. Esse acento grave aqui, ó, obrigatório. Perfeito? Acento grave obrigatório neste caso. Correto? Muito bem. Diante da palavra distância. Quando a palavra distância estiver especificada, determinada, aí você coloca o acento grave. Mas, lembre-se, deve aparecer a palavra distância e ela deve estar especificada. Por exemplo, educação à distância, ensino à distância. Não vai acento grave, porque eu não especifiquei a palavra distância. Agora vejam, o acidente se deu à distância de 100 metros. Tem aqui a palavra distância, certo? Está o meu substantivo aqui. Joia. A distância de 100 metros. Eu não utilizei esse de 100 metros para especificar a palavra distância? Sim. Então, se eu determinei aqui, automaticamente eu determino aqui também. E o acento grave vai ser empregado. Pablo, mas e se eu tirasse a palavra distância e escrevesse o acidente se deu a 100 metros? Vai o acento grave? Não. Por quê? Não era o caso de determinar a palavra distância? Era, mas a palavra distância está escrita aqui? Não. Ah, mas está subentendida. Então o acento grave também está subentendido, porque ele não precisa estar escrito. Entendeu? Essa regra vale para a palavra distância se ela estiver escrita. Se não estiver escrita, que se lasque, não coloque. Beleza? Ah, mas eu já vi assim em placa. Já vi placa errada, cara. Então não tem problema. Olha só. Aqui nós finalizamos as regras do acento grave obrigatório. São fáceis, né? Agora vamos dar uma olhada no caso facultativo. Quando o acento grave é facultativo para uma expressão? Bem, primeiro caso, se você tiver a preposição até e mais uma exigência qualquer da preposição a. Veja só, caminharemos até a sala do diretor. Eu posso escrever assim, caminharemos até a sala do diretor, ou posso colocar um acento grave, caminharemos até a sala do diretor, e aqui não há problemas. Está certo do mesmo modo. O que foi que aconteceu nessa frase para o acento grave ser empregado? Eu somei uma preposição a. Então aqui eu não estou somando um artigo, eu estou somando a preposição. Porque antes, ó, já havia a preposição até. Então o que eu somei aqui foi uma nova preposição. Perfeito? O que acontece aqui? Eu faço uma espécie de locução prepositiva. Até a. Mais o artigo vai um acento grave. Facultativamente. Você não é obrigado a colocar. Você pode colocar. Certo? Então, segundo caso. Se você tiver um pronome possessivo feminino no singular. Olha só, ninguém fará menção à sua citação. Nesse caso, eu posso colocar o acento grave. Posso colocar. Aqui ele é facultativo, certo? Por quê? Porque ele também, presta bem atenção, há duas condições para ele ser facultativo. Primeiro, ele tem que estar no singular, e segundo, ele tem que estar na função daquilo que nós chamamos de pronome adjetivo. Como assim? Ele está só acompanhando citação. Se eu disser, ninguém fará menção à sua citação, mas a minha. Aqui o acento grave é obrigatório. Por que ele é obrigatório? Porque aqui esse pronome está funcionando como pronome substantivo, não como pronome adjetivo. Certo? Ele não está acompanhando ninguém. Ele está funcionando como próprio substantivo. Aqui o acento grave seria obrigatório. Mas vamos voltar aqui para o caso do facultativo. É o pronome possessivo no singular, por quê? Porque se eu dissesse, ninguém fará menção
as suas citações, perceba, substantivo no plural, pronome no plural, aqui seria preposição mais artigo no plural. E aí teria o acento grave obrigatoriamente falando. Certo? Por isso, aí ficaria correta a grafia dessa sentença. Beleza? Com o acento grave. Lembre-se de que é facultativo. No português brasileiro, é bem comum você colocar o acento grave, nesse caso facultativo aqui. Tá? Muito bem. Mais 2 casos. Diante de um substantivo próprio feminino, basicamente nome de mulher, houve homenagem a Cecília. Deixar sem o acento grave pode indicar que essa pessoa não é uma pessoa conhecida por todos, ou em determinadas regiões do Brasil você não coloca artigo para determinar nome de pessoa. Colocar o acento grave quer dizer que você está determinando o nome dessa pessoa. Apenas isso, que é uma pessoa conhecida. As 2 formas estão corretas. Agora, você não pode colocar acento grave se esse nome feminino for um nome bíblico, um nome religioso, digamos assim. Um nome religioso ou se for um nome histórico, certo? O nome de um personagem muito importante da história. Perfeito? Tipo, Elizabeth, Rainha Elizabeth, Joana d'Arc, Nossa Senhora, entendeu? E o último caso, diante da palavra dona. É um caso de acento grave facultativo. Enviamos a correspondência à dona Nádia. Você pode colocar acento grave ou não, porque a palavra dona tem 2 origens. Da palavra dom, certo? E da palavra dono. No caso de dono, teria acento grave para o dono. Mas se fosse para o dom, tá? Para dom fulano de tal, não precisaria. Mas o fato é que essa palavra feminina não exige o acento grave indicativo de crase, certo? Não exige, porque é facultativo colocar o artigo aqui, perfeito? Então, na frente da palavra dona, né? Antes da palavra dona, você tem um acento grave facultativo, perfeito? Acabamos os casos de acento grave. Só quero chamar a sua atenção para algumas coisas aqui. Primeiro, paralelismo sintático. Isso pode cair em muitas questões. De vez em quando, as bancas constroem uma frase para tentar enganar você, fazer uma armadilha, certo? Então o cara coloca uma sentença com vários objetos indiretos ou com vários complementos nominais, o que seja, tá? E ele aposta no paralelismo. O que é um paralelismo? É uma estrutura semelhante, paralela, portanto. Olha aqui. Ele se referia a saúde, educação, turismo e esporte. Você perceba que esse termo introduzido pela preposição a é o objeto indireto. Nesse objeto indireto eu tenho um núcleo, 2, 3 e 4. 4 núcleos do objeto indireto. Perceba que em nenhum deles você tem artigo. Você só tem a preposição aqui. Quem se refere, refere-se a alguém ou a alguma coisa. Só tem a preposição, não tem o artigo. Se a banca pusesse um acento grave indicativo de crase aqui, significaria que ela também colocou o quê? Um artigo. Isso significaria que você deveria repetir esse artigo em todos os casos. Ficaria assim. Ele se referia à educação, à saúde, perdão, à educação, ao turismo e ao esporte. Essa seria a maneira correta, certo? Essa seria a maneira correta. Se você puser só a saúde, educação, turismo e esporte, daí não dá. Percebeu? Eu tenho que somar a preposição mais o artigo em todos os casos. Assim, apenas com o acento grave no primeiro caso, a frase fica errada. Ou você tira de todos, ou você coloca o artigo em todos, obedecendo também a concordância de gênero. Senão, fica incorreta a sentença. Perfeito? Essa do paralelismo sintático vale, porque cai muita questão sobre isso. Os mandamentos da crase, para finalizar, lembre que esses mandamentos apenas ajudam a memorizar, mas não resolvem o problema. Você precisa saber todas as regras. Diante de pronome, crase passa fome. Diante de masculino, crase é pepino. Diante de ação, crase é marcação. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Com pronome de tratamento, crase é um tormento. Adverbial, feminino, locução, manda a crase, meu irmão. A mais aquele, crase nele. Memoriza isso aí, cara. Pode ser que um desses mandamentos salve a sua vida na hora de acertar uma questãozinha lá na prova. Olha só, palavras repetidas, crases proibidas.
Palavra determinada, crase liberada. Se for a moda de, crase vai vencer. Diante de pronome pessoal, crase faz mal. Com a hora exata, crase é mamata. Trocando A por ao, crase nada mal. Trocando A por o, crase se lascou. E ainda você pode pensar no palavra indefinida, crase está fodida. Tá? Que são alguns dos mandamentos aqui. Professor, não tem uma regra da palavra hora? Não tem uma regra da palavra hora. Hora, nesse caso, você vai ter uma locução adverbial feminina. Se tiver determinado, tem acento grave. Se não tiver, não precisa. Beleza? Olha só. Agora, para finalizar, eu vou te passar a regra do boi. Como é que funciona a regra do boi? Você vai utilizar esses dois últimos mandamentos que eu passei aqui, ó. Trocando A por ao, crase nada mal. Trocando A por o, crase se lascou. E vai pegar uma frase qualquer e vai trocar a palavra feminina pela palavra boi. O procedimento é esse. Você tem que primeiro localizar o A. Tá? Localizar o A. Depois, retirar a palavra posterior. Beleza? Depois, inserir no lugar dessa palavra posterior a palavra boi. E depois ler a frase fazendo as adaptações necessárias. Veja só. Ele vivia em meio à natureza. Ele vivia em meio à natureza. Eu localizei o A, que é esse aqui. Retiro essa palavra feminina aqui e coloco a palavra boi. Como é que eu vou falar? Ele vivia em meio ao boi ou ele vivia em meio ao boi? Ao boi, claro. Então eu troquei A por ao. Quer dizer que acento grave, nada mal. Certo? Agora, se fosse assim, ele fomentava a revolução. Troque a revolução por boi. Ele fomentava o boi. Certo? Trocou A por o, crase se lascou. Não teria acento grave aí. Certo? Essa é apenas para dar uma noção do emprego dessa regra. Agora você precisa estudar, memorizar todos esses casos novamente e aí cair para fazer exercícios. Porque é isso que vai fazer de você um bom estudante, saber aplicar a regra nos exercícios. Maravilha? Continue estudando. Força, guerreiro!